Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espiritualizando. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos continuar os estudos que vínhamos fazendo, traçando, nos últimos vídeos. Nós estamos hoje no vídeo número 9, que era para ter ido na semana antes do Dia dos Namorados, né? Semana anterior, dia 12 de junho. Mas, infelizmente, com o feriado, eu não pude fazer esse vídeo, mas felizmente foi o dia aí para ficar com os meus filhos, e com a molecada fica difícil a gente gravar aí o vídeo sem ter interrupções. Então voltamos hoje fazendo esse estudo muito bacana. Para quem não assistiu o vídeo número 8, assista, porque lá nós vínhamos falando sobre os essênios, os fariseus, um parâmetro aí, né, um lembrete histórico feito pelos espíritos, né, aqueles que estão estudando o Evangelho, porque é da parte introdutória entender quem foram os personagens na época do Mestre Jesus, né? Já que nós vamos contar um pouco da história dele, já que as suas passagens, suas parábolas vão ser contadas aí à luz do Espiritismo nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então você que está chegando agora aí, não conhece nosso canal, você está me vendo agora na tela, estou centralizando aqui, daqui a pouco a gente vai diminuir a minha imagem aqui como você está vendo, e a gente vai já começar a fazer a leitura do livro que está aqui atrás, né? Bem na parte aqui, os terapeutas, né? Que é também um dos personagens aí, um grupo de pessoas da época. E você vai poder fazer a leitura junto comigo, e eu vou aqui traçando os comentários daquilo que a gente tem de conhecimento. Não é muita coisa, mas você vai conseguir entender aí, eu também vou entendendo, porque eu também vou estudando e vou aprendendo junto com vocês, ok? Você que está chegando agora no nosso canal já viu como funciona aqui o nosso sistema. Agora você dá uma curtidinha pra gente nesse vídeo, comente aí qualquer coisa, manda um abraço para mim, eu mando um de volta para vocês. Eu falo o nome de vocês aqui nos vídeos, mas a gente precisa muito do comentário de vocês para ganhar alcance. É assim que vive a internet. Os vídeos vão ganhando alcance na medida que as pessoas fazem os seus comentários, curtem, compartilham, né? E também a necessidade aí de você tá olhando agora aí, tá nos vendo, de se inscrever no canal. Se inscreve aí no canal, dá um cliquezinho no sininho onde está lá para receber todas as notificações, para quando a gente subir conteúdo, que são 3 por semana. Desta semana aqui vai ser 4, né, que a gente está colocando o Evangelho um pouco atrasado, mas logo em seguida a gente vai fazer o outro Evangelho também, né, que vai ao ar na quarta-feira. Na terça-feira tem o Livro dos Espíritos para a gente continuar os nossos estudos, e na quinta-feira ou na sexta, a Revista Espírita de 1858, que é muito importante, pessoal. Ela é base também para o Espiritismo. E vocês, nesse caso, precisam fazer também a leitura da Revista Espírita. Eu fui descobrir a importância da Revista Espírita um pouco mais tarde, né? Junto aí com as palestras do Dr. Haroldo Dutra Dias, que nos trouxe algumas revelações das quais tinham passado despercebidas, e o que lançou para a gente aí uma curiosidade, até mesmo lançar aí os olhos sobre o livro e entender o quanto é importante a Revista Espírita, não só de 58, né, 1858, mas as outras também, 1859, 60, 62 e assim por diante. São 10. Então, há necessidade sim de fazer essa leitura para entender o conteúdo que dá o esparso, né, do Espiritismo. E logo depois veio aí o Chico dando mais amplitude
ao que a gente entendia aí limitado até então com o Kardec, que veio limitado, né, com as informações mais limitadas propositalmente. E aí, com o tempo, Chico, aí veio Bezerra de Menezes antes, né, do Chico e outros mais, outros médiums também, né, como Ercílio Mais, Divaldo Franco, Raul Teixeira, outros médiums aí que foram dando, Ivone Pereira, que foi aumentando, né, a literatura espírita. E não só eles, viu, pessoal? Tem muito autor bacana, médium bacana aí, né? Tem os mais novos, até o Dr. Haroldo Dutra Dias, tem o Paulo César Frutuoso, que eu gosto muito, Robson Pinheiro, bem elucidativo, dando outra vertente para as visões espiritualistas, né? Tinha aí os livros do Rubens Saraceni também abrindo lá o campo para a Umbanda, que é muito importante, né? Para quem gosta do espiritismo, tem que entender a importância da Umbanda também no contexto geral espiritualista, né? Já que o que eles fazem lá tem uma importância muito grande no mundo dos espíritos também, né? Todo mundo dentro do seu papel, dentro da sua expertise. Lá eles têm a expertise deles. Aqui no Espiritismo nós temos a nossa, né? Cada um com a sua ferramenta, mas é importante estar sempre à frente, trabalhando em prol do bem, né? Sempre visando os ditames do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nós vamos prestigiar, continuando aqui a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Beleza? Agora estou diminuindo aqui a minha imagem, não vou deixar tão pequenininha assim também, porque eu tenho que aparecer no cantinho aqui para vocês me verem e a gente ir comentando. Beleza? Então, pessoal, não se esqueçam, terça, Livro dos Espíritos, quarta, Evangelho, quinta, Revista Espírita. Dê seu like, curta aí nosso vídeo, compartilha, se inscreva, chama toda a galera aí que gosta do Espiritismo para ver a nossa página, porque tem muito conteúdo bacana aqui. Nós estamos com 118 vídeos, né, com praticamente aí 2 anos de trabalho. A maioria dos vídeos é do Livro dos Espíritos, mas a gente vai chegar aí, se Deus quiser, a muito mais vídeos agora trabalhando pela Revista Espírita. E não se esqueça, logo logo a gente inicia um projeto sobre suicídio. Então falamos sobre os fariseus, os essênios, falamos sobre praticamente todos os povos que tem, ó, vou passar aqui para vocês, os saduceus, a sinagoga, né, os escribas. A gente fazendo um passeio aqui sobre o que já foi falado, ó. Fariseus, os portageiros, que mais? Os publicanos, os nazarenos, né? Então assim, foram aos samaritanos. Todos esses aqui estão nessa literatura bíblica, né? Nesse ensinamento que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. E os Espíritos vão falar muito deles, porque boa parte deles são personagens das histórias contadas por Jesus e também da história de Jesus, ok? Sem entender esses personagens, a gente fica meio boiando. Então vamos lá, vamos tentar entender para a gente não perder esse ritmo. Terapeutas, do grego terapeutai, ou terapeutai, né? Não sei como que fala lá na Grécia, formado de terapeuem. Terapeuem, ó, melhor do que eu só o Dr. Haroldo falar grego aqui, porque ele conhece a língua grega também. Servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores, são os médicos, né, daquela época, os terapeutas. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Alexandria, como a gente não pode esquecer, era uma cidade, era uma metrópole egípcia, onde existia também, né, a biblioteca, a maior biblioteca, né, que é a de Alexandria, onde foi ali muitas escrituras, né, guardadas na época. Praticamente o conhecimento da época estava em Alexandria. Então a inteligência estava lá. Também tinha os gregos, obviamente, mas a maior biblioteca estava guardando ali o maior acervo da época, né?
tinham muita relação com os essênios. Os essênios, lembra pessoal, no último vídeo, os essênios tinham um comportamento bem cristão, embora ainda não tinha o cristianismo. Mas boa parte do seu comportamento batia com os ensinamentos de Jesus, ou seja, fazer caridade, amar o próximo, né? Não se envolviam em políticas, né? Aquelas discussões, faziam ali o celibato, então tinha ali alguma coisa cristã, né? Cujos princípios adotavam, então tinha uma relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se como esses últimos à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação. Frugalidade, como a gente sempre faz, vamos procurar junto a palavra, né? No dicionário que a gente puxa pela internet, frugalidade. Moderação alimentar, pessoal. Então eles não comiam muito, não eram glutões, né? Então eles comiam o essencial para sobreviver. Também celibatários, ou seja, eles tinham um voto de castidade, né? Então eles eram solteiros, viviam na castidade. Votados à contemplação, contemplando o nosso Senhor. Vivendo vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo, né? Vamos lá. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Olha que interessante. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Ou seja, falavam a mesma língua praticamente que Jesus, né? Como a gente fala em falar a mesma língua, não é o idioma, e sim o comportamento era parecido. Então eles tinham a mesma visão da qual Jesus já estava ensinando, né? E eles estavam ali tentando seguir mesmo sem ter o contato com o mestre, vindo com certeza de outros mandamentos, outras religiões, como fala aí próprio judaísmo, mas a parte espiritualista, né? A parte mais voltada para Deus, para o amor, não aquela coisa mais voltada para os costumes, comportamental, cultural, que visa muito o materialismo. Ok, pessoal? A gente encerra então essa parte dos personagens históricos da época e vamos falar de personagens muito importantes também da época, antes de Jesus, que deram passagem, né, para que o mestre chegasse e concluísse a sua missão. Não só como aqui a gente está vendo Sócrates e Platão, mas como outros também, como Hermes, o Trimegisto, como o Akhenaton, que foi o faraó que tentou unificar os deuses, porque Jesus ele sempre falou de um Deus só, não falava de vários. Agora imagina Jesus vindo numa cultura onde se era cultuado aí vários deuses. Ele teria dois trabalhos. Primeiro unificar e depois falar aí o que ele falou no Novo Testamento. Então seria dois trabalhos. Aí, depois de Akhenaton, vem Moisés, né? Já unificando aí mesmo, já unificando o Deus, né? Então, já com os 10 mandamentos, já afunilando ali, criando leis, regras, né? Para que a humanidade já começasse a seguir um parâmetro. E aí, mais de 1000 anos, 2000, 10.000 anos, vem Jesus, né? Descendente de Abraão, para poder trazer a gente aí toda essa fortuna espiritual, né? Vamos lá então continuar como vem aqui, né? A gente vem explicando, falando aí sobre Sócrates, Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Olha, vamos lá. A quem está lendo isso aqui, é interessante também não perder de vista o livro A Caminho da Luz, do Chico Xavier. Sempre falo desse livro que é muito importante. E ele traz aqui os pormenores até a gente chegar em Jesus, tá? E até ir ultrapassando também, para entender a figura gigantesca que é Jesus.
Que as pessoas ainda erram achando que Jesus era o homem ali da cruz. Era o homem que andava ali de maneira simples, humilde, cabelo grande e barbudo. Jesus era muito mais do que aquela figura humana. Jesus era extra-humano, muito mais do que se possa imaginar. Leiam o livro O Caminho. Nossa, já perdi o fio aqui da meada. Calma aí. A Caminho da Luz. Eu já falei Além, aí tem outros livros com o nome Além também, né? Então, A Caminho da Luz, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ele vai contar coisas de Jesus que vocês não imaginam. Pessoas que não leram nem o livro aí, né? A Revista Espírita de 1858. Você lendo a Revista Espírita de 1858 e lendo A Caminho da Luz, vocês vão ter uma noção já bem assim, que dá pra você cair o queixo sobre Jesus. Vai cair o queixo sobre Jesus, com certeza. A grandeza de Jesus. Muito mais velho do que a Terra. Um espírito muito mais velho do que a Terra. Ok? Vamos lá, não vamos entrar nesse mérito agora, mas façam a leitura ou vejam os livros anteriores, vejam as palestras do Dr. Haroldo Dutra Dias também sobre isso. Fala aí sobre a transição planetária e vocês vão conseguir entender aí quem que de verdade é o Mestre Jesus, que vai muito além do governador espiritual da Terra. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu-se a ele, auriu-a ele dessa seita, e que se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. Aqui auriu, pessoal, é de estudar, de esgotar seus conhecimentos ali, né? Aurir, tá? Ou alimentar, ou né, professar, tá tudo dentro dessa palavra aqui com relação a essa seita dos essênios e até mesmo dos terapeutas, tá? As grandes ideias jamais interrompem de súbito. Tá querendo dizer aqui que vamos lá, tentar entender aqui, ó, pra gente não perder o fio aqui da meada, não perder o contexto. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, for errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu a ele dessa seita, e que se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. Tá, então estão falando aqui que se caso Jesus tivesse praticado mesmo essa, aspas, religião, que seita é muito forte. Eu sempre falo que seita, né? Seita é uma coisa que parece que é mais pesado do que uma religião, embora o nome é para isso mesmo, né? Parece que é uma coisa meio que de, olha, você não é da minha religião, então você é uma seita. Então o que está querendo dizer aqui? Caso Jesus tivesse feito parte dessa seita, como eles estão dizendo aqui, que Jesus teria mudado de opinião ou teria professado coisa diferente. E aí ele fala, não, teria professado outros princípios? Não, né? Isso daí continuaria os mesmos princípios. Por quê? Porque os princípios de Jesus são bases para o resto de todas as religiões. Porque o que Jesus trouxe não foi cristianismo. Jesus trouxe a lei de Deus. A lei de Deus serve para todo mundo. Jesus nunca falou assim, a partir de agora eu estou lançando o cristianismo aqui. Você é cristão? Cristão? Não, ele nunca falou isso. Quem inventou isso foi o homem. Entendeu? O homem que deu essa ideia de cristianismo, de catolicismo, de espiritismo, de protestantismo, é coisa de homem. Jesus, se tivesse que haver uma lei, uma religião só, seria amor. Amor de Deus. Sabe? Lei de Deus. Lei natural, entendeu? Era isso, nada mais do que isso, em que o amor também faz parte, né, das leis divinas. Então, a religião seria a lei divina, para falar mais a verdade. As leis divinas. Então aí a lei da adoração, a lei do amor, caridade, né, a autopreservação, a regeneração, destruição, tudo isso faz parte das leis de Deus.
Então, esse seria o nome da religião correta. Mas a gente resolveu inventar esses nomes aí. Ó. Deus permitiu, continua assim, né? Deu uma ideia ali para que a gente identificasse algumas informações como vinda de Jesus e virou aí o cristianismo, então. Né? Vamos continuar aqui, então. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. Irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. É o que eu falei aí de Sócrates, falei do Platão, e vai falar especificamente deles, né? Falei aí do Akhenaton, também falei de Hermes, também teve outros, né? Contemporâneos de Jesus também, Buda, Confúcio, né, Lao Tse, outros mais aí que também distribuíram aí a verdade de Deus, né? Também distribuíram. E podem ver, todas têm o mesmo princípio. Jesus fala uma coisa, vem os outros lá complementando ou falando alguma outra coisa que é tudo origem divina. Não é só de Jesus. Como eu falei, Jesus não era o dono da verdade. Ele trouxe a verdade. Ele mostra pra gente a verdade, mas dono da verdade é só Deus. Né? Jesus foi um grande, se não for não, ele foi o maior colaborador de Deus na Terra para trazer a verdade para a gente. E teve os outros também colaboradores. Não podemos também centralizar tudo em Jesus, embora tudo passou por ele. Tudo passou por ele aqui na Terra. Tudo que foi missão dessas mais importantes passou por ele, antes e depois da sua encarnação. É isso que a gente também tem que entender, né? A gente tem que entender isso também. Depois, chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Ok? Olha só. Adivinha quem é o homem, né? Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Foi aquilo que eu falei para vocês, a importância dos outros antes de Jesus, porque se Jesus tivesse que vir agora, né? Se tiver que vir agora, depois de tanto tempo, para unificar o Deus. Então você tem aí, durante milênios, pessoas com cultura virada para vários deuses, que nem eram os nórdicos, né, os vikings, os egípcios, os gregos, quem mais? Vários outros astecas, os incas, todos com mais de um deus, né? Todos professando aí mais de um deus. Para isso, para que Jesus fizesse valer aí a sua missão, teria que unificar. Ficaria difícil para ele fazer tudo numa vida só. Em 3 anos ainda de experiência, de missão dele, que foi o que de fato aconteceu, 30 anos se preparando e 3 de missão. Então, assim, seria difícil. Eu acredito que em 30 anos de vida de Jesus não daria. Tanto é que levou séculos, se não dizer aí milênios, para poder unificar um Deus só. Como disse o próprio Moisés, né, que praticamente que solidificou essa ideia, né? Solidificou a ideia. Vamos lá então. Continuando aqui, essa nota a gente já falou, que é a nota dos essênios, que o Kardec nos traz, né? Nos trouxe, aliás. Então ele continua aqui, ó. Tal que se deu com a ideia cristã que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por princípio, aliás, por principais precursores Sócrates e Platão. Geniais, né? Eu ouvi essa semana, pessoal, dando uma interrompida, uma coisa que não deu para engolir. É que eu falo às vezes, pessoal, toma cuidado aí com alguns pessoal aí que muita informação espírita, né? Psicografia. E aí uma psicografia falando que o Chico também teria sido Platão. Nessa mesma psicografia, nessa mensagem, fala que Chico foi
São Francisco de Assis, João Evangelista e Platão, né? Um seguido do outro, né? E outros mais, viu? Outros mais, outros personagens aí muito importantes também, tá? Em sua maioria como algum tipo de sacerdote no catolicismo, e muitos deles que viraram santos, tá? Então, vários santos, Chico teria sido aí vários santos. Aí, pessoal, é que eu fico meio assim, sabe? Já não consegue colar uma situação dessa, e inclusive Kardec, viu, pessoal? Inclusive Kardec. Porque teve mensagens do próprio Kardec, né, no Livro dos Espíritos, vindo mensagens de São Francisco. Então calma aí, se Chico foi Kardec e recebeu mensagens de São Francisco, então como pode o São Francisco ter sido o Chico Xavier, se Chico Xavier estava na época na pele de Kardec? Então assim, pessoal, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Com relação a essas informações, porque são informações que não acrescentam nada pra gente. Nada. O que vai acrescentar para mim saber dessas personalidades aí que Chico foi? A única coisa que me acrescenta, né, dentro de uma razoabilidade, dentro de uma racionalidade, que é o que a gente sempre fala, o espiritismo é fé raciocinada. E o que eu vi nesse vídeo, falando de vários personagens que o Chico teria sido, é que não tem raciocínio lógico nenhum ali. E isso daí traz até mesmo estraga um pouco a imagem do espiritismo, porque aí começa a virar um negócio de fantasia, e a gente sempre toma cuidado para que não vire fantasia. Tem que ter pé no chão, né? Então assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. A única coisa que importa para nós é que eu fiquei pensando aqui, nossa, se Chico foi todas essas personalidades, nós estamos lascados. Né? Embora o Chico era realmente um cara lá, meu, nossa, transcendental, sensacional. Não duvidaria de que ele fosse um espírito tão grande. Mas ali ele me colocou para João Evangelista, por exemplo. Pô, João Evangelista, ele ditou uma Bíblia, ele ditou o Novo Testamento praticamente. Entendeu? Já demonstrava ser um espírito muito evoluído, tá? Então o Chico levou 2000 anos para voltar e ainda sofreu o que sofreu aqui, sabe? Assim, fica um negócio meio complicado. Aí você vê Platão, logo depois de Sócrates, né? Por exemplo, um exemplo que eu dou, que eu sempre falo, né? Ramatiz foi Pitágoras, mas Ramatiz não encarna mais. Então ali, Pitágoras, Platão, tudo muito perto ali, tudo pais da matemática, geometria, sabe aquela coisa? E de repente, Sócrates eu sei que já é um espírito ali que é praticamente nos braços de Jesus. Porque Platão não seria, que era discípulo de Sócrates. E se Platão era se Sócrates é um dos discípulos mais próximos de Jesus hoje, Platão deveria ser, mas estava aqui na Terra como o Chico. E aí São Francisco, também essa história que realmente caiu por terra, toda essa história, foi que no próprio Evangelho tem mensagem do São Francisco, né, do Francisco de Assis, né, e que o Kardec que estava recebendo essa mensagem. Então calma aí, existia um desdobro espiritual aí, um desdobro literal, né, transformando em dois espíritos. Como que pode, então, o Kardec está acordado e está mandando mensagem, porque se ele foi também São Francisco, eu sei que Kardec foi um druida, né? Allan Kardec era druida, o nome era de um druida do século 300, mais ou menos, né? Então, assim, do século 300, não, desculpa, século 3, né? No ano 300. Então, assim, foi uma informação muito desencontrada e tem gente que acaba acreditando. Então, acredite o seguinte, pessoal, Chico é um grande exemplo de homem. Sofreu o que tinha que sofrer
para demonstrar para a gente que, mesmo sendo uma pessoa da forma que ele era, ele também tinha defeitos e precisava corrigir esses defeitos. A gente também tem muito, muito defeito para corrigir, então nós não vamos passar a nossa missão aqui na Terra sem sofrer. A gente tem que sofrer também para debastar o nosso espírito, né? A gente tem que debastar essa pedra bruta que a gente é, para um dia virar aí um belo de um diamante, né? Chico já tá ali, faltando dar umas polidinhas ali só para virar o diamante, é a minha opinião, tá? Mas o que eu vi, depois se quiser ver aí, depois até posso colocar o link, também não quero ficar apontando muito, para que a pessoa que fez também não se sinta ofendida, mas é uma opinião só, mas eu acho que aquilo ali não condiz com a realidade. Então a gente só tem que tomar cuidado. Fé raciocinada, pessoal, pelo amor de Deus. Então aqui, olha, eu estaria falando, tendo por princípio principais precursores Sócrates e o Chico Xavier. Então para mim ainda não cabe o Chico aqui em Platão, não tem ainda, né? Eu acho que o Chico grandes espíritos do passado, não tenho dúvida. Poderia ter sido Platão, mas eu acho que a quantidade de espíritos que a gente entende que teve uma vida de devoção, de entrega, de caridade, eu acho que já no meio eu acho que no século XV, no século XVI, esses espíritos, o espírito pertencente a essa rama de pessoas, né, já estaria longe, já não teria que encarnar mais pelo tanto de sofrimento que teve e pela quantidade de caridade que fizeram, entendeu? Então assim, aí você deixa a gente num desânimo total, fala, meu Deus, eu não fiz nada ainda, não fiz nada, então tem um caminho muito longo. A gente tem um caminho muito longo? Tem. De devoção? Tem que se entregar, um dia vai ter que se doar da mesma forma que eles. Mas eu não acredito que seria aí praticamente 2000 anos, sei lá quantas encarnações, 200 encarnações fazendo a mesma coisa. Porque aí dá a impressão que o nosso pai está exigindo da gente algo muito grande mesmo, talvez. Né? Você colocou um monte de santo numa pessoa só, aí eu acho que ficou um pouco fora da razoabilidade, né? Ainda mais por essa questão aí, né, de Kardec receber mensagem de São Francisco sendo que seria a mesma pessoa aí, entendeu? Então ficou um negócio bem contraditório. Bom, enfim, vamos continuar aqui. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como o Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Pensa bem, pessoal, o Sócrates foi um dos precursores também com relação à reencarnação, tá? Ele questionava muito essa questão de morrer e ponto. De uma pessoa ser sábia logo nos primeiros anos de vida, já dando lição, e o outro que já está bem velho não consegue fazer metade. Então ele já começou a questionar isso aí, mas como pode um negócio desse? É um espírito de um velho num corpo de uma criança? É estranho. Então ele começou a questionar isso também. E aí, como questionar, ele mesmo falava, né? Você tem que conhecer a ti mesmo, então ele começou a questionar isso. E aí questionava ensinando. E aí o problema é esse aí. Naquela época você não podia romper algumas situações religiosas que estava pedindo para ser morto, né? Vamos ver aqui, vamos ver como que estamos de tempo. Já estamos passando, pessoal. Vamos só ler mais um parágrafo aqui e a gente já continua no próximo vídeo. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas por proclamar o dogma da unidade de Deus. Olha aqui, unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Olha só os ensinamentos do nosso querido Sócrates. Braço direito de Jesus, um dos braços de Jesus, com certeza, né? A gente já viu várias doutrinas espalhadas aí falando da importância de Sócrates para Jesus na evolução da Terra. Então é por isso que eu acho que, né, e aqui o Platão também, discípulo de Sócrates, então não estaria ali muito longe de Sócrates. Beleza, pessoal? Vamos continuar no próximo vídeo, você dá uma paradinha aí
vê o nosso finalzinho, curte nosso vídeo, né? Se inscreva, compartilhe, comente, faça aí a sua parte também como espírita para divulgar a nossa doutrina de todos aqueles que professam aí o espiritismo, espalham aí essa boa nova que a gente sempre costuma dizer que é o espiritismo, uma religião muito nova, né, da qual eu considero muito mais ciência do que religião. Cabe você aí também fazer a sua parte. Compartilhe não só os meus vídeos, os vídeos dos outros amigos que tentam trazer para você uma palavra, um caminho mais fácil para a chegada aí da literatura espírita, as informações. Assista Haroldo, assista Raul Teixeira, assista Divaldo Franco, que logo logo está partindo para o nosso mundo maior. Aproveite aí bastante o que ele tem para ensinar, tem muito vídeo dele aí também. Se Deus quiser, né, a gente vai poder curtir bastante ainda Haroldo aqui na Haroldo, e o Haroldo tem bastante tempo ainda, se Deus quiser. O Divaldo, né, tem bastante tempo ainda, a gente torce para que tenha bastante tempo ainda, embora ele mesmo fala que já está acabando, né, o tempo dele aqui. Vamos aproveitar bastante, pessoal. Vamos aproveitar esses irmãos que estão aí, que têm essa credibilidade, para a gente sugar o máximo de conhecimento que a gente precisa. Estamos chegando ao final dos tempos, né? Vamos dizer assim, na Terra, com relação ao prazo, né, que a gente tem para evoluir aqui na Terra, mudar essa energia terrena. Nós somos os trabalhadores da última hora, pessoal. E a gente precisa colocar isso na cabeça, de uma vez por todas, levar muito a sério. Está acabando o nosso tempo aqui, ok? Então, se preocupem com isso, se preocupem em se espiritualizar. Por isso que o nome da página é Espiritualizando, para que você se espiritualize, né? Não só por mim aqui, mas do contexto geral desse pessoal que está aí trabalhando por você. Prestigie, pessoal, não deixe de prestigiar os irmãos aí que estão trabalhando, palestrando o espiritismo, tá bom? Esse é o recado aí do vídeo para vocês, do dia. Espero que vocês curtam. E a gente se vê na próxima oportunidade, que não vai ser muito longe não. A gente vai conversando aí. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Saúde. Tchau.